Olá, irmãos da IPPG, graça e paz. Nós vamos para mais uma palavra pastoral dessa semana, desse domingo, dia 19 de abril de 2026. O título da nossa reflexão da semana é A Recompensa da Perseverança. O versículo que vai nortear a nossa reflexão encontra-se em Josué 14:14, que diz o seguinte: Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Irmãos, nós sabemos que a perseverança não é algo fácil de se praticar. O ato de perseverar é um desafio para o ser humano de uma maneira geral. Persistir, continuar, manter-se firme e focado em algo requer esforço e dedicação da nossa parte. Isto ocorre na vida acadêmica, por exemplo, começar um curso e terminar. No trabalho, perseverar em dar o melhor de nós mesmos aonde estamos inseridos. Numa dieta programada também, comer apenas aquilo que foi proposto, etc. É também interessante observar que a vida espiritual também requer perseverança da nossa parte. Não é fácil manter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de devocional cotidiana e disciplinada. Por exemplo, muitos de nós começamos o ano prometendo que leremos a Bíblia toda no decorrer do ano, que oraremos mais, que seremos mais piedosos, mas à medida em que os dias vão se passando, estas coisas vão ficando para trás e quando você menos perceber, você já ora menos e você provavelmente já abandonou a sua leitura bíblica por conta da perseverança. O versículo transcrito acima na nossa pastoral, Josué 14:14, fala de alguém que foi perseverante. Estamos falando de Calebe. Ele tem algo a nos ensinar sobre este importante assunto da vida cristã. Curiosamente, o seu nome significa cão ou cachorro, simbolizando lealdade, fidelidade e devoção. Eu coloquei curiosamente porque a gente não imaginava que Calebe tivesse esse significado, mas a associação com a lealdade e a fidelidade do bicho, o cão, é interessante. Ele perseverou toda a sua vida. Ele foi fiel ao Senhor e confiou nas promessas do Deus Todo-Poderoso que este havia feito para ele. O contexto do nosso texto é Josué 14. Mostra a divisão da terra prometida por Josué, o líder, por Eleazar, o sumo sacerdote, que estava substituindo seu pai, que havia morrido, Arão, e também os líderes do povo. Calebe era um dos espias que Moisés havia mandado para ver a terra, juntamente com Josué e outros 10 espias. Estes 10 deram um relatório negativo sobre a terra, conforme nós conhecemos a história. Esse registro está em Números 14. Então, só como efeito de associação, Números 14 e Josué 14, o mesmo número, trata sobre o episódio lá envolvendo Josué e Calebe. Na ocasião, lá em Números 14, Josué e Calebe deram um relatório bom, positivo e animaram o povo, enquanto os 10 espias desencorajaram, desestimularam o povo, dizendo que de fato a terra era boa. Eles até haviam trazido um cacho de uva grande, trazido por homens no ombro, mas também eles haviam dito que havia gigantes na terra. Interessante nós observarmos que o tempo havia passado. Calebe diz que tinha 40 anos na ocasião. Ele se lembra do episódio, talvez com um pouco de nostalgia, olhando pelas lentes do retrovisor e recordando aquilo que tinha acontecido. Ele estava na lista, naqueles que foram enviados por Moisés. Agora, ao declarar essa frase, ao conversar com Josué, ele estava com 85 anos. Portanto,
ele perseverou durante 45 anos em servir ao Senhor. E no nosso texto, no nosso contexto, os filhos de Judá se apresentaram a Josué, o líder, e também vem Calebe e pede a porção da terra prometida que o Senhor havia dado ou prometido no passado. Especificamente, o versículo 13, em Josué 14, 13, nós podemos ver, diz assim: Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Muito bem, o tempo passou, como dissemos, mas o seu ânimo, o seu vigor e a sua perseverança permaneceram firmes. Isso é algo interessante de se observar, pois geralmente, via de regra, o tempo pode produzir justamente o efeito contrário em nós. Observem que no caso de Calebe, após 45 anos de jornada, de caminhada, de luta, ele se ainda mantém com uma memória boa e entusiasmado pelo que ele lembrara do passado. No nosso caso, o tempo pode fazer com que a gente desanime, que fiquemos abatidos, sem forças e perder a nossa esperança diante das adversidades que encontramos no caminho. Via de regra, nós, depois de um tempo, à medida que vamos envelhecemos, nós vamos ficando abatidos, desanimados, tristes com pessoas, com situações, com eventos que nos aconteceram, que nos ocorreram, mas Calebe está firme e permanecendo no Senhor. Calebe não deixou os problemas e as adversidades, ele perseverou. A perseverança traz uma recompensa, um prêmio para aqueles que permanecem firmes. Apesar de não ser algo fácil, nós podemos ter a certeza de que é recompensador. Deixa eu citar, por exemplo, um texto lá do Novo Testamento. O Senhor Jesus estava aqui, no caso, Mateus 24 e 25, é conhecido como o Sermão Escatológico de Jesus, em que ele estava ensinando para os discípulos sobre o fim, sobre os últimos acontecimentos. Ele está falando sobre os sinais que antecederiam a sua vinda, ele está falando sobre a pregação do Evangelho, e em Mateus 24, 13, ele disse: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Observem que a perseverança não é apenas um período, também não é apenas até a metade, mas é perseverar até o fim. O percurso até o fim não é fácil, mas é recompensador. Pode acreditar nisso. É necessário que nós perseveremos. Eu me lembro também de Atos 2, 42, quando o evangelista Lucas, falando sobre a igreja primitiva, como viviam os novos convertidos, ele diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, no partir do pão e nas orações. Então eles perseveravam nessas 4 áreas diferentes da vida. Eu encerro esta palavra pastoral te encorajando a perseverar na vida cristã. Vale a pena. Não é fácil fazer isso, mas ela tem uma recompensa para nós. Que perseveremos como Calebe, que ficou firme durante 45 anos da sua vida, até que ele recebeu a herança do Senhor, como este havia prometido, no caso, a terra prometida. O tempo não pode nos desanimar, mas a gente precisa ficar firmes e inabaláveis na obra do Senhor. Pense nisso, a recompensa da perseverança. O seu esforço, o seu zelo, a sua dedicação, sua perseverança serão recompensados ou premiados. Que Deus nos abençoe.